Olá a todos, vamos a mais um devocional e mais uma vez trazendo uma pequena gota sobre liderança cristã, baseado primeiramente na palavra de Deus e hoje também usando o livro Liderança e Integridade de Ronaldo Lidório, hoje com o título de um dos pontos que ele aborda no primeiro capítulo, que é a integridade deve traduzir-se em atitudes. E ali ele aborda várias atitudes que o líder cristão deve assumir e adotar, mas hoje nós iremos falar basicamente ou pontualmente numa única atitude que é o calar-se, Eu começo aqui então com o texto da palavra de Deus, em Provérbios capítulo 10, verso 19, que diz: "No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente." Aqui um dos muitos versos no próprio livro de Provérbios, que trata sobre a língua, sobre os lábios, sobre o uso das palavras. E este ponto é tão importante e crucial para a vida do líder e para a vida de qualquer cristão, naturalmente. Nós vivemos numa sociedade, na verdade, isso desde a Grécia Antiga, eu acho que sempre que o mundo foi mundo, o homem e a sociedade sempre privilegiou o bom uso da palavra. Quem usa bem a palavra tem poder. Quem elabora bem suas respostas, quem faz um bom discurso, quem tem toda essa habilidade de usar as palavras para o bem, tem poder. Infelizmente, quem tem o poder de usar as palavras para o mal também. Mas nós devemos então entender que a integridade ela é testada na adversidade e uma das atitudes mais comuns perante a adversidade relacional é o confronto. É o confronto entre duas pessoas. É aí que nós devemos, como líderes cristãos, saber fazer o bom uso do silêncio. Certamente há momentos para falar, há momento para argumentar, há momento para confrontar uma mentira, uma postura inadequada, mas nós não podemos esquecer a importância do calar-se no momento apropriado antes de falar qualquer coisa. Isso é muito importante. Nesse sentido, talvez o nosso primeiro desafio seja aprender como se calar naquele momento em que a temperatura está tão elevada numa discussão, no conflito, no confronto relacional. Então aqui eu quero começar falando de uma forma bem sucinta como que acontece organicamente esse processo aqui, onde nós somos levados ao conflito. Você sabe que ali no nosso corpo nós temos as glândulas suprarrenais, ela fica ali em cima dos rins, e elas são as responsáveis em liberar a adrenalina. Como acontece? Olha só, imagina a seguinte situação: você está andando por uma rua à noite e você vê de repente do outro lado da calçada vindo duas ou três pessoas mal encaradas e você naturalmente sente medo, imaginando que essas pessoas vão te atacar. E naquele momento o teu corpo, então, as glândulas suprarrenais, elas vão liberar a adrenalina, que você conhece tão bem, e colocar ali no sangue aquela adrenalina e te preparar para uma resposta, para uma reação, para correr talvez, para enfrentar essas pessoas talvez, para pular um muro de até 2 metros talvez. É isso que acontece no nosso corpo. O interessante é que num conflito verbal, num conflito relacional, quando você recebe um estímulo ruim do outro, é exatamente isso que acontece no nosso corpo. A adrenalina flui no nosso corpo, no nosso sangue, nos preparando e nos levando a uma resposta, a uma reação instintiva. E é aí que mora o perigo, porque é uma reação instintiva, emocional, fora da razão, sem pensar. Então aqui o segredo seria: como que eu posso então bloquear essa reação natural, orgânica do meu corpo, me calando naquele momento crucial, aonde o meu corpo está me impulsionando a reagir e a falar. Mas como é que eu faço então para calar-se? Esse é o grande segredo. E eu acho que é daí que vem aquela expressão
popular que diz conte até 10. E aí você vai entender que isso funciona porque quando você se dá este tempo, talvez de 10 segundos literalmente, antes de reagir, naquele momento que o corpo está te impulsionando a reagir, a falar, a confrontar, e você consegue segurar este momento em 10 segundos, é um tempo suficiente para aquela adrenalina ela ser metabolizada pelo corpo e baixar aquela reação de resposta emocional. Então esse talvez seja um segredo. E aí eu estou lembrando de Steve Covey, no seu livro Os 8 Hábitos, aliás, os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele trata isso no seu primeiro capítulo e ele mostra uma figura que ele conheceu num livro que diz que para cada estímulo tem uma reação. Mas entre o estímulo e uma reação existe um tempo. E esse tempo quem determina somos nós. Se será curto ou será longo. E ele diz que nesse tempo é que está a nossa liberdade de escolha. A liberdade de parar, de dar um tempo, de pensar, de raciocinar e escolher com mais racionalidade a nossa resposta a esse estímulo. Então aqui eu diria que este é o segredo para nós reagirmos bem diante de um confronto relacional. Calar-se, entender esse processo e dar este tempo necessário para que nós possamos, de fato, sair do emocional e entrar no racional. É sempre bom lembrar que existe também uma frase que diz que nós somos senhores das nossas palavras, mas somos escravos dos resultados. Você e eu sabemos, na prática, tantas vezes que nós falamos de uma forma intempestiva, emocional, fora da razão. Falamos aquilo que quisemos. E quando nós falamos, as palavras saem, não voltam mais e elas causam, muitas vezes, um estrago. E nós somos escravos desse resultado, dessa consequência. Então aqui mais um ponto para a gente pensar e saber do valor que existe no calar-se. Uma segunda questão também importante nesse calar-se é que quando eu me calo, quando você se cala, nós automaticamente estaremos fazendo uma outra coisa que é de suma importância, que é de ouvir. Ouvir o outro. Nós temos dificuldade em ouvir. Nós não somos treinados em ouvir. Parece que nós somos mais treinados em falar, em argumentar, em querer mostrar a nossa razão. Mas quando eu me calo e eu ouço, isso pode mudar completamente a minha resposta. É interessante que Ronaldo Lidório vai falar ali na diferença entre o escutar e o ouvir. O escutar ele tem a ver mais com a questão física, auditiva, da condição de ouvir um som, mas o ouvir tem a ver com ouvir e entender e processar aquela informação. E muitas vezes nós devemos lembrar que o outro tem razão. O outro tem os seus motivos. Aliás, isso tem a ver com o ouvir empático, né? É você ouvir tentando se colocar no lugar do outro. Porque a maneira como pensamos e reagimos tem tudo a ver com aquilo que somos. Então, cada um de nós pensa e reage de forma diferente, porque cada um de nós somos diferentes. E às vezes o nosso oponente tem as suas razões. E eu preciso entender as suas razões. E eu preciso ouvir de forma empática da maneira como ele pensa, da maneira como ele age naquela situação, para poder entendê-lo, as suas motivações e a sua maneira de pensar. E quando eu faço isso, eu vou ter a grande oportunidade
de dar boas respostas, de dar uma resposta adequada, de dar uma resposta cristã, né? O grande problema com tudo isso, com a questão de ouvir, diz Ronaldo Lidório, a maior dificuldade para se ouvir ocorre quando nós não precisamos ouvir. Se você é um chefe, se você é um gerente, se você é o dono do negócio, se você é um líder de um grupo, e pensa que por essa posição e esse cargo você não precisa ouvir, e você não ouve. Mas aqui está um grande momento para o líder cristão ter a ganhar a sua equipe. É quando você, mesmo sendo um líder, você vai ouvir. Você se dispõe a ouvir o seu liderado, você se dispõe a ouvir o seu irmão, porque no final das contas você entende que ele tem suas razões e que você precisa entender a maneira como ele pensa para reagir bem. E aí nós teremos a grande oportunidade de cumprir aquilo que está em Provérbios, de novo Provérbios, né? E você deve conhecer esse texto, capítulo 15, verso 1, que vai dizer assim: a resposta branda desvia o furor. Essa é a parte A do versículo. A palavra branda desvia o furor. Nada mais adequado, nada mais correto, nada mais abençoador do que um líder que sabe calar-se, que aprende a ouvir com empatia e que aprende a pronunciar boas palavras, palavras brandas que desviam o furor. Esse talvez seja um dos atos mais difíceis para os líderes. Mas é aí que Cristo ganha, é aí que o reino de Deus ganha. E eu espero que eu e você aprendamos essa lição importante, pratiquemos essa lição importante para a honra e para a glória do nosso Deus. E aqui eu quero te motivar, quero te incentivar a colocar aqui nos comentários se você já passou por essa experiência de calar-se e de colher os frutos bons desse calar-se, desse saber ouvir, ou se você tem dificuldade nisso. E quero te motivar também a usar estes recursos na próxima situação de confronto relacional. E coloca aí nos comentários qual foi o resultado e como foi a sua experiência. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um.